Que bom que cada um de vocês escolheu estar aqui nessa noite, nessa quarta-feira, terceiro dia, da nossa Semana das Primícias. O primeiro tema foi justificação pela fé, a mensagem passada pela Letícia, depois a vida saudável, pelo nosso mais ilustre pregador. Inclusive, gostaria de parabenizá-lo mais uma vez pela mensagem do João, que no mesmo dia já vi aqui um ancião de uma outra igreja recrutando e querendo levar ele para pregar. Eu acho que o Ezer viu ali essa situação. Isso é um sinal que Deus te usou. Eu tenho certeza que Ele vai usar muitas e muitas outras vezes ainda, que Deus abençoe cada um de vocês que está aqui. Abençoe também aqueles que não puderam estar presentes nessa noite. Mas vamos ao que interessa. Hoje eu vou estrear aqui talvez um novo modelo, forma de trazer aqui a mensagem. Eu espero que fique claro e que, acima de tudo, também eu consiga conduzir bem. Então, se a gente teve um primeiro título da mensagem, justificação pela fé, o segundo, vida saudável, o terceiro tema dessa nossa semana, o dom de profecia. Tá bom? Então, inicialmente, o ser humano tinha um contato face a face com Deus. Não precisava de nenhum intermediário, Tínhamos esse contato. O próprio Deus visitava Adão e Eva lá no Éden, e ali Deus falava para eles tudo que Deus queria para eles, e ali eles também podiam falar para Deus o que eles sentiam, o que eles pensavam. Estavam ali nos primeiros contatos contando para Deus sobre os animais que eles estavam nomeando, as coisas que eles estavam conhecendo, e eu tenho certeza que era muito bom. Era muito bom estar ali em contato face a face com Deus. Por enquanto, nós ainda não tivemos esse privilégio, mas eu tenho certeza que um dia todos nós teremos esse privilégio de ver o nosso Deus face a face, poder conversar com Ele, contar tudo aquilo que a gente passou, as coisas que foram boas, as coisas que afligiram o nosso coração, e com toda certeza fazer planos junto com Ele na eternidade. É isso que a gente espera para cada um de nós. Isso tudo era muito bom. Mas a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, esse relacionamento foi interrompido. O homem que até então desfrutava de um contato íntimo com Deus, teve então que depender de intermediários. Não tinha mais essa disponibilidade, que eu acredito que muitos de nós gostaríamos de ter. Hoje a gente pode falar com o nosso Deus por intermédio de Jesus, mas não literalmente face a face com o nosso Pai. Enquanto eu estudava e preparava a estrutura do sermão dessa noite, eu me deparei com um relato, uma história de um pastor adventista, falando também sobre a importância, e ali a questão também do dom de profecia. Isso me chamou a atenção pela importância da veracidade daquilo que é falado. Ele conta que ele estava pregando um sermão numa determinada igreja, e ao fim do culto, uma jovem de aproximadamente 16, 17 anos, chega desesperada, correndo para ele, para conversar, querendo ajuda em prantos, porque ela pertencia a uma outra denominação, uma outra igreja, e o pastor daquela igreja tinha pregado que estava determinada a vontade de Deus para que ela se casasse com um homem 45 anos mais velho que ela. Aí eu te pergunto, será que isso realmente era a vontade de Deus? Ou era a obra humana, a obra do próprio Satanás, tentando arruinar com a vida daquela menina, Eu acho que isso é importante, a gente entender, identificar, reconhecer aqueles que são os verdadeiros profetas,
aqueles que realmente falam aquilo que Deus realmente quer para cada um de nós. E eu disse então que após o pecado, esse relacionamento íntimo foi quebrado. E o homem então, Deus então precisou arrumar um outro meio de falar com o ser humano. E aí é onde entram homens escolhidos, homens e mulheres escolhidos para poder falar em nome de Deus. Eu convido vocês então a abrir a primeira passagem dessa noite, está em 2 Pedro 1, 21. Que diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humanas. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a partir do momento que o homem ele deixa de ter o contato íntimo com Deus, ele não decide por deixar de ter o contato com o homem. Ele entende que o homem necessitava e até hoje necessita da sua direção. Então, a partir daí, Deus então começa a escolher homens santos para falar da vontade dele. Homens esses que não só profetizaram e falaram e instruíram, mas também inspirados por Deus, escreveram a Bíblia. Cada um aqui com sua contribuição, em épocas diferentes, culturas diferentes, etnias diferentes, mas que todos apontavam para um único objetivo, para o nosso Cristo, para Cristo que é o nosso Salvador. Então, a partir de então, Deus fala conosco através dos profetas. Números 12, 6, a gente não vai abrir, nos traz um relato da forma como é que Deus se revela a esses homens, né, que são escolhidos por Deus. E lá, em Números 12, 6, diz que Deus se revela para os profetas através de visões e sonhos. Então, esses homens que falam da parte de Deus recebem essas visões em sonhos ou visões. Efésios 4:11 conta de um relato onde a igreja ela recebeu vários dons, dentre eles o dom de profecia. E a palavra de Deus diz que esses dons eles foram dados à igreja de modo a edificar a igreja, de cada vez mais levar a igreja para perto de Cristo, para que eles pudessem realizar a obra que estava determinada que eles realizassem. Então, os dons, em especial aqui o que a gente está falando, o dom de profecia, funciona como se fosse uma bússola, um norte que aponta o caminho que todos nós devemos ir. Independente do dom, se é o dom de profecia, de cantar, de pregar, de dar estudo bíblico, todos eles apontam para um único objetivo, que é Cristo, nosso Senhor. E quando todos esses estão presentes numa igreja e funcionam, as bênçãos de Deus são derramadas nesse lugar e todos que estão em volta, nos bairros, nas cidades, nas comunidades, conseguem perceber e essa igreja ela realmente é diferente. Ezequiel 3,17 diz que os profetas, eles eram atalaias do povo de Deus. Eu não sei quantos aqui sabem o que é um atalaia em uma cidade, né? A gente pode pegar, de repente, Israel. Atalaia é aquele que ficava numa posição mais alta, sempre de olho em tudo, né? Para poder alertar dos perigos
que poderiam sobrevir sobre as cidades. E os profetas, eles eram atalaias enviados por Deus para poder advertir o povo sobre as ciladas, as armadilhas, os erros que eles estavam cometendo, que poderia levar aquele povo à perdição. Embora Deus tenha mandado muitos atalaias para o povo de Israel, por várias vezes eles não escutaram as advertências e caíram no erro. A gente pode ver aqui inúmeros relatos, né, do povo se desviando do caminho e errando. Mas mesmo assim, embora acontecesse muitas vezes um erro após o outro, Deus ele nunca deixou de enviar os atalaias para poder advertir o povo de Deus do erro. 2 Crônicas 36, 15 e 16 diz que eles não eram apenas atalaias, responsáveis por advertir. Eles também eram responsáveis por ensinar, por educar, por mostrar o caminho correto, de apontar para Cristo através do sacrifício. Essa também era a função dos profetas enviados por Deus. Podemos dizer que talvez eles eram a direção do povo, né? Advertindo contra o perigo. A gente pegar em um veículo, ao mesmo tempo que eles eram os sensores que avisavam a colisão, eles também eram aquele que estava atrás do volante, conduzindo, né, o povo de Deus para as coisas corretas. 1 Pedro 4:10, ela fala sobre como é adquirido um dom, né? Será que o ser humano ele escolhe? Senhor, seguinte, sei que a minha voz é meio de taquara rachada, o pessoal tenta às vezes no som ali botar um efeito, mas não adianta. Quando vem um irmão assim que já canta bonito, se o cara colocar um efeito, aí é só a cereja do bolo, né? Mas no meu caso não resolve. E não é assim que funciona, né? Não somos nós que escolhemos o dom. O Senhor nosso Deus, Ele já conhece toda a nossa vida, tudo que virá pela frente, e Ele determina sobre cada um de nós um dom, né? Cabe a nós aceitar esse presente com alegria, com gratidão e se dispor. Se dispor a usar, se dispor a praticar, para que esse dom cumpra o objetivo, né? Que é levar salvação para aqueles que ainda não conhecem a Deus. E por muitas vezes, trazer de volta aqueles que conhecem a Deus e por algum motivo estão fora da igreja. Atos 11, eu não sei se quantos aí têm dúvida de como eu ficarei quando estiver mais velho, mas espero que seja mais ou menos assim, ó. Ó, o formato do cabelo, tem uma entrada mais alta aqui. Brincadeiras à parte. Atos 11, 27, a gente consegue ver que os profetas eles não estão somente no Antigo Testamento. Acho que é muito natural, né? Quando a gente ouve falar sobre profeta de Deus, por muitas vezes a gente pensa o quê? No Antigo Testamento, né? A gente pensa lá nos profetas, advertindo, dia após dia, o povo de Deus, o povo errando, o profeta vindo, dando juízo, dando oportunidades, né? Lógico que tudo isso enviado pelo próprio Deus, mas a gente também encontra profetas a partir do Novo Testamento. Irmãos, o verdadeiro profeta, ele não fala contra as Escrituras. Se um profeta chega e fala algo que contradiz algum escritor, algum versículo, algum capítulo, esse não fala da parte de Deus. A própria igreja deixou de incluir alguns livros
Porque esses livros confrontavam com coisas que já existiam na Bíblia. E a igreja então entende que esse livro, ele não é inspirado por Deus. Porque Deus ele não vai se contradizer. Então, se um profeta ele se coloca contra a Bíblia, contra os ensinamentos, contra o que está escrito, esse não fala da parte de Deus. Uma verdadeira profecia se cumpre. Se uma profecia é verdadeira, ela se cumpre. A não ser que ela tenha uma condicional. No caso de Jonas em Nínive, Jonas, então, ele, enviado por Deus, ele determina, né, algo que iria acontecer, mas o povo se arrepende e volta aos seus caminhos ao Senhor. Então, aquele julgamento, ele não acontece. De forma geral, uma profecia se cumpre, a não ser que ela tenha uma condicional. E, nesse caso, o povo de Nínive atendeu essa condicional e converteu os seus caminhos e não recebeu a condenação determinada por Jonas. Gostaria de convidá-los agora a gente abrir em Apocalipse 12, 17. Que diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, que guardavam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se pôs em pé sobre a areia do mar. Então o dragão, ele foi pelejar contra a mulher e os restantes de sua descendência, aqueles que guardam o mandamento de Deus e o testemunho de Jesus. Mas o que é o testemunho de Jesus? Convido agora a gente ir para Apocalipse 19, 10, para que a gente tenha essa resposta. E diz assim: prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Perdão, eu estou no 10 aqui. Tem que trocar o óculos. Não, eu estou certo, estou certo. Eu não sei porque eu confundi que era 19 e 19. Não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois é o testemunho de Jesus, é o espírito de profecia. Então, o dragão, ele persegue aqueles que têm os mandamentos de Deus e que tem também o espírito de profecia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita ser a igreja remanescente do povo de Deus. E acredita ter em Ellen White o espírito de profecia, no qual o Senhor determinou que seria dado para a igreja no tempo do fim. Aquela que seria a bússola, um norte, uma luz menor, que apontaria para a luz maior. Estou até adiantando já parte do que está na frente do sermão, para ser ali o nosso guia e conduzir a gente para os períodos difíceis que já estamos passando e outros que ainda serão piores e virão. Vamos a 1 Tessalonicenses 5, 19, 21. 21, 19 a 21. Não apagueis o espírito, não desprezei as profecias. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Não apaguei o espírito, não desprezei as profecias. Mas aqui tem um alerta. Julgai todas as coisas. Examine, prove, compare.
e retenha aquilo que é bom. Uma vez você avaliando, julgando e não encontrando embasamento bíblico, não retenha. Se afaste, pois isso não vem da parte de Deus. Eu falei que a igreja adventista, que é o que nós cremos, é a igreja remanescente de Deus, que guarda os mandamentos e tem o espírito de profecia, que nós julgamos ser Ellen White, os escritos de Ellen White. Só que aqui também a palavra de Deus diz que a gente deve avaliar, julgar, para saber se é correto. E eu pergunto, né? Será que Ellen White passou no teste? Na verdade? A partir de agora, então, a gente vai passar um pouquinho sobre... Lógico que a gente passa de forma muito resumida, assim como as partes que eu abordei relacionadas aos profetas é bem resumido. Se você for separar todas as passagens, as referências que a gente tem, talvez uma semana das primícias só para isso, talvez, né? Antes de Deus determinar que Ellen seria a profetisa, aquela que teria o espírito de profecia, Deus ele fez um chamado para um outro rapaz, que segundo a história era um rapaz saudável, culto, de boa aparência, mas esse se recusou a revelar as visões que Deus tinha dado para ele. Então Deus determinou que uma garota adoentada, mais simples, mas com um bom coração, amorosa, compassiva, educada, solidária, talvez entre tantas outras qualidades que Ellen poderia ter, né? E Deus então escolheu Ellen? Não, ainda não. Gold Armor, até aqui ela ainda não casou. Por enquanto ela ainda não é Ellen White. Mas a história diz que, por conta da questão de saúde, Ellen White cursou até o 3º ano do ensino fundamental e teve sua primeira visão com 16 anos de idade. Ela que, ao decorrer de toda a sua vida, teve mais de 2.000 visões, inspirada por Deus, seja em visões ou em sonhos. Viveu até os 88 anos. Essa, então, é Ellen White, que foi escolhida por Deus para trazer para nós o espírito de profecia. Agora sim, Ellen se casou com Tiago White e teve 4 filhos. 4 ou 5? Tá. Então a IA me enganou. Colocou ali a quantidade menor de filhos que me conduziu ao erro aqui. Tá? Não, mas aqui tá errado. É 4 filhos, aqui tá 5. Às vezes a IA prega essas peças na gente aí, eu acabei... mas são 4, né? Só muda a roupa, né? Muda a roupa. Mas vamos ser menos críticos, né? Vocês não perceberam, mas algumas fotos de Ellen White, a mulher e o dragão, todos estavam com brinco. Então, mas aí na próxima vez eu vou falar, ó, cria uma imagem assim, 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 sem brinco, porque as mulheres adventistas não usam brinco. Eu acho que ele vai respeitar. E aí, então, Ellen casou com Tiago White, tiveram seus 4 filhos, né? Ellen White, por 34 anos da sua vida, foi viúva. E todo esse período, ela se dedicou a ser uma mulher solidária, cuidar dos pobres, dos órfãos,
se preocupou, né, em talvez procurar um outro relacionamento ou alegrias satisfariam seus desejos mundanos, né? Mas ela procurou ali o serviço, ajudando em orfanatos, crianças pobres. Essa foi Ellen White. A história também conta que, por muitas vezes, em visões, Ellen White ela recebia algumas questões físicas que eram sobrenaturais. Um relato diz que, em determinado momento, ela segurou uma Bíblia de aproximadamente 8 quilos, com a mão erguida, por alguns longos minutos. Relatos que, quando ela estava em visão, ela tinha uma força que pessoas que tentavam movimentar os braços dela ou alguma coisa do tipo, não conseguiam. Tamanha era a rigidez e a força que ela tinha nesse momento. A história também conta que aqueles que desacreditavam dela, em uma outra oportunidade, tentaram fazer esse teste, né? Segurar. Isso, um homem tentou segurar a Bíblia no alto por um período e não chegou nem a 1/10 do período que ela permaneceu segurando essa Bíblia, né? Convido vocês agora, a gente ir a Daniel 10, 8, 17, 18. Se achar as passagens segurando o microfone é ruim, imagina segurando o microfone e o passador. Daniel 8, Daniel 10, 8, depois 17 e 18. Que diz assim, Daniel 10, 8. Fiquei, pois, eu só e completei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e desfigurou, e não retive força alguma. 17. Como, pois, pode o servo de meu senhor falar com meu senhor? Porque quando a mim não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante ao homem e me fortaleceu. O que essas passagens, esses versos, eles nos dizem? Que um profeta de Deus, aquele que recebe uma visão, por muitas vezes tem acontecimentos sobrenaturais ligados à condição física dessa pessoa. Nesse relato, Daniel perdeu suas forças. Ellen White, pelo contrário, ganhou força. Muitos, quando em visão, têm uma questão sobrenatural relacionada à questão física. Ó, agora vocês vão prestar atenção no brinco, né? Diz que quando Ellen estava em visão, parava com os olhos abertos, como se não estivesse olhando para lugar nenhum, né? Mas aqueles olhos fixos, que na verdade eram do momento em que ela estava tendo uma visão, né? Vamos a... Sim. Então aí a está perdoado. Porque eu colocava lá, no ano aproximado de 1000 e tantos. Eu coloquei inclusive para fazer as imagens, colocava um ano específico. Então, com certeza. Números 24, 3 e 4. Vamos ver mais aqui um relato
para a gente fazer um paralelo com essa ilustração de Ellen White em visão, que diz assim: proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve o dito de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso. Então aqui a gente tem mais um relato que condiz com a condição que Ellen tinha no momento de suas visões. Aqui, em Números 24, 3 e 4, é relatado que o profeta ficava com os olhos abertos enquanto tinha a visão. Da mesma forma, acontecia com Ellen White. Relatos também de que Ellen White, quando estava em visão, além de parar com os olhos abertos, olhando para um ponto fixo, sua respiração ia diminuindo, seus batimentos diminuindo, ao ponto de, muitas das vezes, ficar sem respiração, sem movimento. E, logicamente, céticos, aqueles que duvidavam e não acreditavam, fizeram alguns testes. Foram realizados testes nela, nesses momentos de visão, e comprovados que, de fato, ela não respirava. E tudo que a gente está falando aqui não é algo que é uma crença exclusiva da Igreja Adventista. Isso está na história. Se você buscar os relatos, buscar informações na internet, tudo isso que a gente está falando aqui será comprovado. A própria Ellen White diz que os seus livros, os seus escritos, eles nunca vieram para tentar acrescentar algo na Bíblia. Algo que de repente não existia, ou tentar de alguma forma se transpor em relação ao que está escrito na Bíblia, né? Muito pelo contrário. Ela coloca como os escritos dela sendo um caminho, um facilitador para que as pessoas que por muitas vezes não compreendem direito, às vezes, a linguagem que a Bíblia fala, a compreender, né? Levar aqueles que não entendem a compreender. Mateus 7, 15 a 20 diz que viriam falsos profetas, né? Que a gente deveria prestar atenção, ficar atento, vigiar. Mas ele também termina dizendo que você pode avaliar a árvore pelos frutos que ela dá. E quem conheceu Ellen White conhecia dos bons frutos. Relatei há pouco que 34 anos de sua vida, viúva, se dedicou ao cuidado dos filhos, à obra de Deus, a cuidar dos órfãos, dos pobres, dos oprimidos. Ela coloca os teus livros e os teus ensinamentos como sendo o caminho que levam pessoas até Cristo. Ou por muitas vezes trazem de volta aqueles que num outro momento estiveram perto, mas por algum motivo se distanciaram. Ela nunca colocou, como muitos dizem, a Bíblia, os seus escritos, acima da Bíblia. Ela, aí, como eu disse, já tinha adiantado, né? Ela coloca o seu livro, seus livros, seus escritos, como sendo uma luz menor que aponta para uma luz maior, que é a palavra de Deus, escrita por homens, inspirada por Deus. Os escritos de Ellen White, eles não vêm para fazer com que a gente descubra nenhuma estrela nova no firmamento, né? Não está ali para fazer aparecer algo que não existe, né? A gente pode comparar, talvez, os escritos de Ellen White como um poderoso
telescópio que vai deixar claro aos nossos olhos aquilo que por muitas vezes a gente não enxerga ou não compreende. Muitas vezes de uma forma mais simples, mais ilustrada, com mais detalhes, torna tudo muito mais fácil de a gente compreender. Eu não sei se vocês se lembram, mas no começo eu falei que Ellen White ela estudou apenas até o 3º ano. Talvez dá para dizer que seria quase que iletrada. 3º ano está começando a aprender ali a ler, escrever. Não teve nada muito aprofundado, né? E a história diz, ela conta sobre o ministro da educação na Iugoslávia, que saiu então para estudar, para viajar o mundo, estudando na Europa, nos Estados Unidos, porque ele queria voltar para o seu país e trazer ali um estudo relacionado à educação, queria fazer história, talvez. E esse homem, então, depois de viajar e estudar Europa, Estados Unidos, ele volta e escreve um livro que realmente se torna um sucesso. Mas quando vão ver a fundo, esse livro era uma transcrição do livro de educação escrito por Ellen White. Ela, que estudou até a 3ª série, foi capaz de fazer isso, de escrever um livro que foi transcrito depois por um ministro. Mas é claro que a gente vai ressaltar, não foi dom de Ellen White. Foi o próprio Deus, assim como falou com os profetas, inspirando-os a escrever a Bíblia. Também falou com Ellen White, mostrando para ela tudo o que ela deveria escrever. 40% dos escritos de Ellen White são relacionados à saúde, boa alimentação. Isso ela falou lá atrás, quando nem se falava ainda sobre os riscos e os males da nicotina, coisas que estão sendo discutidas e descobertas no mundo moderno. Ela lá atrás, inspirada por Deus, já falava dos malefícios do uso da nicotina. A igreja remanescente, que é a igreja adventista do 7º dia, recebeu um presente de Deus. Espírito de profecia através de Ellen White. E quando a gente lê esses livros, se apega aos ensinamentos, a gente não está se apegando a Ellen White. Estamos se apegando aos ensinamentos do próprio Deus. Porque ele inspirou Ellen White para que ela pudesse escrever tudo aquilo que Deus precisava falar para nós, mas que ele não podia mais falar face a face, pois o pecado causou separação entre nós e ele. E ele nos dá, então, a oportunidade de compreender e de entender as suas revelações através dos escritos de Ellen White, que é uma luz menor, que aponta para uma luz maior, que é a Bíblia. Convido vocês, a partir de então, caso haja alguém aqui que não faça um bom proveito dos escritos de Ellen White, a dedicar um tempo maior para poder ler, poder estudar. Para você que talvez muitas vezes tem dificuldade de compreender alguma coisa que está na Bíblia que não fica tão claro, os escritos delas estão aí para isso, né?
para poder nos dar maior clareza, para nos ajudar a compreender. E em 40% das vezes, para nos falar sobre os nossos hábitos alimentares, nossa saúde, que a gente possa, a partir de hoje, se apegar e compreender essa necessidade. E, acima de tudo, colocar em prática. Eu vou deixar aqui uma última imagem. Eu não sei se agora a gente vai ter mais uma mensagem. Enquanto isso, eu vou deixar mais uma. Que aqui a gente tem um descritivo ali. Que é para a gente, como a gente vai provar um profeta. Que fala algumas características, algumas passagens. Fique à vontade se você quiser ir tirar uma foto e gravar isso aí.